Muito bem, a gente continua falando sobre cultura aqui no nosso programa. Amanhã é o Dia Mundial do Livro e para falar sobre a importância da leitura, eu converso agora com o escritor, autor Geraldo de Almeida. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, gente. A gente começar falando sobre a questão dos livros, né? A gente começa, quando abre o livro, começa a entrar na história, Começa a no viagem. mundo de imaginação, né? Sim. Normalmente a gente ensina para as crianças que ler é fazer uma viagem, né? Mas para os adultos que não leem, a gente também precisa fazer algum processo para convencê-los a ler. Então a gente diz, quem não tem dinheiro para ir para Nova York, quem não pode ir para Dubai, pode ir por meio do livro. Então, por viajar ou por conhecimento, vamos começar a ler. E essa leitura pode começar tanto com historinhas pequenas, Sim. como histórias de ficções também, histórias de autoaprendizado, que acontece muito e vem crescendo cada vez mais a venda de livros nessa questão também. Sim. Normalmente a criança, ela começa por o que a gente chama de texto utilitarista, né? Como fábulas, né? Que fábula é um tipo de leitura, para quem está nos assistindo, fábula é um tipo de leitura que o bem sempre vence o mal, o correto sempre vence o errado, né? O bom sempre vence o ruim. É o primeiro tipo de leitura pela qual nós nos encantamos. E aí se você me perguntasse assim, mas por que isso? A natureza humana é constituída dessa forma. A gente estuda tanto, né, mestrado, doutorado, e a gente não tem uma explicação científica do porquê é que as crianças gostam tanto de fábulas, né, que são histórias moralizantes. Mas o fato é que as crianças, quando elas começam nesse universo da leitura, tem lá, sei lá, o velho, o menino e o burro. Então o velho está em cima do cavalo e alguém diz para ele, não, mas essa criança aí andando no chão, o senhor já é adulto, bote a criança. Aí ele troca de lugar. Aí alguém encontra no caminho e diz, não, mas ele é uma criança, tem muito mais energia, o velho já está cansado. Então ao final dessa história, a criança tem um entendimento que o mundo é, na verdade, esse lugar onde o bem teria que vencer o mal, o bom, o ruim. Então, nós começamos por aí, e aí a literatura infantil começa a fazer um processo enorme. E lá na vida adulta, algumas pessoas começam pela Bíblia, que tem também esse processo moralizante de ensinar o bem, o correto. Mas ler é sempre uma alimentação para a alma. E você é autor de vários livros, começa contando um pouco dos seus livros também. Eu comecei a escrever livro para o professor da criança, para o pai da criança, e hoje eu escrevo livro para a criança. Eu sou escritor há 25 anos, tenho 74 livros publicados em 5 idiomas, mas durante 20 anos eu escrevi só para pai de crianças e para professores de criança. Eu levei 20 anos para começar a escrever para a criança propriamente dita, porque no meu caso eu achava muito difícil, algumas vezes achava impossível escrever para a criança, porque você precisa ter um tipo de elaboração na escrita, no imaginário, no pensamento, e é muito desafiante, senão fica assim um livro muito pobre, ou um livro muito utilitarista, né, que a criança vai usar para um fim, mas não vai enriquecer o vocabulário, não vai viajar. Então, é muito desafiante escrever para criança. Hoje eu só escrevo para criança, mas eu levei 20 anos para chegar nesse ponto. E você falando como escritor também, que é desafiante escrever. Agora também tem muitos pais que têm o desafio de conseguir sentar com as crianças para conseguir fazer a leitura e fazer com que as crianças se interessem por isso também, né, Geraldo? O X da questão é essa. Então, muitas vezes a gente brinca assim, quando eu vou conversar com os pais, eu digo assim, vocês dizem para os filhos que não é para mentir, que é importante dizer a verdade, mas toca o telefone e alguém diz assim, fala que o papai não está. Então, é uma forma dos pais perceberem que o exemplo, ele diz muito mais do que essa orientação, essa imposição verbal. No caso da leitura, é exatamente aí o ponto. Não adianta o pai dizer para a criança que é importante ler, para reservar 1 hora do dia para fazer tarefa da escola, para ler um bom livro, se o pai nunca tem um livro nas mãos. E isso a gente observa em quase que a grande totalidade dos lares, né, no Brasil. E isso é muito sério, porque se o pai não lê um jornal, não lê uma revista, nunca tem um romance, nunca tem um livro sob os olhos, a criança começa a entender que no universo de adulto aquilo é desnecessário. Então, por que é que ele vai ter um hábito se os outros adultos não têm? Então, acaba desmotivando. Desmotivando. E ler é um processo de solidão, né? A leitura é um processo solitário que você precisa ter muita força de vontade, por isso é necessário ter os pares e os exemplos. Então, pai, mãe e professor também, viu, Gi? Porque professor também, alguns não leem, né?
Então, falam que é importante a leitura, mas não lê. Então, para convencer alguém a iniciar a ler, é necessário a gente estar lendo do lado. Muito bem, a gente já continua conversando Sim, sobre esse sim, assunto, sim. mas antes eu quero a opinião de vocês. Entra no nosso Facebook, entra na nossa página Band Paraná, o nosso programa ao vivo todos os dias, é toda a programação da Band também. E conta pra gente se você lê com o seu filho, se você gosta de leitura, que tipo de leitura que você gosta. A gente quer ter você mais junto da gente aqui no ao vivo também. Manda aí que a gente já vai ler também. E olha só, estou conversando com o Geraldo, ele é escritor, a gente está falando sobre literatura, sobre a importância da leitura também. E coloca para mim a tela do Facebook que tem comentários também. Olha lá. Vamos ler ali. Adriane Cruz, adoro Geraldo, tive palestra com ele, voltado para professores, muito bem. Eu leio às noites histórias para meu filho antes de dormir. Ajuda, Geraldo? Ajuda é a Adriane, né? Então, ajuda muito. Só que eu sempre gosto de lembrar os pais ou tios, né? Ou quem quer que seja que faça a leitura para a criança, que ler à noite para dormir é o início do processo. Só que é como nadar ou como qualquer outra prática. Eu preciso do instrutor ou de alguém que me conduza até um certo momento, e aí de uma altura em diante eu preciso abandonar esse sujeito para que ele possa fazer a caminhada. O que muitas vezes a gente vê é que o pai ou a mãe ou o tio, ou seja lá quem for que faz a leitura, prolonga demais o processo e aí transforma a leitura num entretenimento. E se é entretenimento, a criança sempre quer se distrair. E a hora que ela precisa fazer o esforço, a hora que ela precisa se deparar com a solidão, com a concentração, ela não consegue, porque ela foi acostumada ao entretenimento. Então, até quando a gente faz isso? Até que a criança tenha uma leitura fluente. Então, se a criança ainda balbucia, ainda tem que soletrar palavras, não, o pai pode ler, a mãe pode ler. Mas a hora que a criança se torna um leitor ou uma leitora fluente, ou seja, ela consegue ler sozinha, com uma certa rapidez, a gente senta do lado da cama e diz assim, agora vamos ler uma história. Põe o livro para a criança, ela começa a ler, a gente segue acompanhando no primeiro momento, ela lendo. E a última etapa é, comprei um livro novo para você ler antes de dormir. Põe o livro lá na cama, do lado da cama dele, e ele tem que fazer o processo sozinho. Ele começa a fazer a leitura. Sim, porque senão a gente não consegue entender que esse processo de solidão, entre aspas, é o que determina um leitor para a vida inteira. Eu não vou ter para a minha vida toda alguém lendo. Quem me dera ter mamãe lendo do meu lado nessa idade. Mas para isso acontecer é um processo que começa com a mãe fazendo, ou o pai, depois conduzindo, acompanhando e aí liberando para que o filho possa fazer sozinho. Muito bem. E essas e outras dicas você sempre tem os seus vídeos no canal do YouTube, coloca pra gente aí. Tem um canal no Olha YouTube lá, cheio de vídeos, semanalmente a gente estreia um vídeo sobre educação de filhos, sobre alunos, sobre escola. É um canal feito com muito carinho, agora a gente está com mais de um vídeo por semana e também os pais, quem estiver nos assistindo, pode enviar lá sugestão de temas que a gente produz e posta lá atendendo pedidos também. Muito bem. Você estava contando que você vai agora para uma turnê para o Japão? Sim, anualmente eu faço uma turnê internacional, né? Já fiz Alemanha, Itália, já fiz a África, já fiz a América Latina. E esse ano é a primeira vez que eu estou indo para o Oriente, então eu vou fazer o Japão do dia 25 de junho a 16 de julho. São 8 cidades, vários projetos diferentes, todos com literatura infantil. Então eu vou levar os meus livros em português pela primeira vez para terras dos japoneses. Que bacana! Desafio muito grande. Bem, desafio. Boa viagem para você, Eu agradeço, gente. Fica o convite para todos vocês se inscreverem no canal. Seu nome completo. É Geraldo Peçanha de Almeida, é meu canal. É bem fácil de encontrar. Só encontrar para ter todas as informações e também ver toda a literatura também. Isso Boa mesmo. viagem, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Prazer é meu.